E agora vamos lá, aula de geografia. Aula de geografia, ó, ficou uma dica para vocês, viu? Parece que não, mas cai geografia no Enem mais do que você percebe às vezes. O ano passado, inclusive, você pode entrar lá e fazer o download da prova do ano passado, você vai ver geografia na prova de matemática. Ah, como assim, professor? Você está louco, mano? Você está tirando? Geografia na prova de matemática? É. Como? Matéria do primeiro ano do ensino médio, escala. Apareceu uma perguntinha lá na prova de matemática do domingo, escala, não sei o que, eu não lembro direitinho, mas tem lá, você pode entrar e fazer o download, pesquisar que tem lá. Inclusive, não é tema da nossa aula de hoje aqui, mas é bom você estudar. Se você tem dúvidas sobre escala, se você tem dificuldade de converter centímetro para metros, para quilômetro, dá uma olhada que é tema importante da geografia. Não só para o Enem, tá? Isso aqui, ó, geografia da população, é o assunto que eu vou tratar. População. Porém, a ideia aqui é a gente dar uma observada em um gráfico específico, que é a pirâmide etária, e em alguns mapas, que talvez você vê pouco. Mas quando você vê? Quando você precisa realmente. Ninguém te ensina, mas aí você abre a prova, tá lá. Você fala, meu Deus, né? Você vai orar, pedir para Deus te abençoar e você acertar a resposta, porque é o que te resta, né? Então, vamos lá. Geografia da população, mapas e conceitos, por este professor de geografia aqui. Muito bem, vamos lá? Primeiro slide aqui, ó, geografia da população, são dois conceitos aqui muito importantes. Aí você vai dar risada, mas eu vou marcar um negócio aqui na lousa. Milme. Mais importante do que o leite materno. Mais importante do que o leite materno. Meu amiguinho, não tem jeito, você tem que saber isso aqui. Esses dois conceitos é fundamental para você entender, para você fazer sua prova. Matéria do segundo ano do ensino médio, facinho, geografia da população, população absoluta. Professor, o que é população absoluta? É o número total de habitantes de um lugar. É o número total de habitantes. Por exemplo, população de Chapadão do Sul. Segundo o IBGE, aproximadamente 22 mil habitantes. Isso é a população absoluta. População absoluta do Brasil. Segundo o IBGE também recentemente, 204 milhões de habitantes. Gente com força. Depois a gente vai falar detalhadamente sobre isso também. Diferente, senhoras e senhores, de população relativa. População relativa é diferente, por quê? Porque não é a mesma coisa, olha só. É fácil, se é um nome diferente, é evidente que vai ser outro conceito. E aí você pode se confundir. Então, por isso, estudar isso aqui, tá? Lembra? População relativa, também denominado de densidade demográfica, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. A título de exemplo, vou falar sobre Chapadão do Sul e sobre São Paulo, a capital, não o estado. Depois eu vou mostrar uns mapas e vai ficar melhor. Chapadão do Sul, a densidade demográfica, dependendo do lugar que você for ver, é no máximo 10 habitantes por quilômetro quadrado. É a relação densidade demográfica de habitantes pela área. Se você pegar o mapa do Mato Grosso do Sul, o município de Chapadão do Sul é grande. A cidade é pequena. E aí você lembra, aula de geografia, conceito básico, né? Município é diferente de cidade. O município é o todo. Cidade é a área urbanizada. Simples. Então, o município é grande, a cidade é pequena. E por ser um município muito grande, é por isso que a densidade demográfica de Chapadão do Sul é pequena, porque você tem bastante gente aqui na cidade, porém, você tem muitas fazendas em volta da cidade, o que torna a população relativa pequena. Por quê? Você imagina aí uma fazenda aqui aos redores da cidade de Chapadão do Sul, quantas pessoas vivem naquela área? A fazenda é enorme, mas aí tem lá quantas famílias? 5, 6, 7 famílias, 10 no máximo, se a fazenda for muito grande. Entendeu? Ou se você mora na Campo Bom, tem 80.
mas é uma exceção. Por exemplo, imagine uma pequena propriedade, uma propriedade familiar. Tem lá o senhor, a senhora, lá, o casal, né, mais uns filhos, pronto. Um sítio inteiro lá, e por isso, entenda. Então, população absoluta, o número total de habitantes. População relativa é a densidade demográfica, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. O próximo slide aí, vamos lá, olha só. É uma anamorfose. Marca esse nome. Eu já vi pergunta assim, esse mesmo mapa, tá, olha o mapa abaixo. Tá, e daí? Que tipo de mapa é esse? E a resposta era anamorfose. No Enem, não lembro qual ano agora, mas estava lá. Isso é uma anamorfose. Talvez você nunca tenha visto aí, ou você já viu, mas não lembra o nome. Então, isso aqui, identificar o nome, saber o nome, também é importante. Mais importante do que o leite materno, porque você não precisa mais do leite materno, você precisa passar no Enem. Então, meu amiguinho, aprende isso aqui, agora é a hora. O que acontece nesse mapa? Se você conhece o mapa Mundi, você sabe que ele não tem esse formato aqui. Está meio distorcido. O que ganha destaque? Vou pular para o outro lado aqui. Ganha destaque. Esse verde aqui, você pode imaginar que é a China. E de fato é. Olha o tamanho que fica. Está vendo esse verde clarinho aqui que eu vou rabiscar de roxo? Ó? Ficou fininho? É a Rússia. Porque a população russa é pequena comparada ao território. Quem ficou grande? A China, a Índia, os Estados Unidos. Tá vendo o Canadá que some aqui? Tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode entrar lá no www.gieder.com.br, tá? E fazer o download dos slides, para você não ficar aí reclamando, eu não estou conseguindo enxergar, esse professor é um sem vergonha, coloca os slides aí e a gente não vê. Entra lá e faz o download, já está disponível agora, tá? O Rodrigo já colocou lá e você pode fazer o download e ver. Tá ruim aí, ó, de vocês assistirem aqui? Baixa aí o PDF e não enche a minha paciência. Tá aqui. Então você pega a Europa, ela dá uma distorcida também. Alguns países ficam mais inchados, outros ficam mais enxutos. Então o que significa isso? Você pegar um mapa desse e perguntar por que o mapa foi distorcido? Não é porque o cara que bolou o mapa ele não sabe como que é o mapa mundi. É porque ele distorceu para representar alguma coisa. Aonde tem mais daquele assunto que ele está querendo mostrar, ele coloca gritante ali, pá, dá um impacto grande para você ver. Então, como chama esse mapa? Anamorfose. Esse aqui é da população absoluta. Próximo slide. Muito bem. Olha lá, os países mais populosos. Não vai cair uma pergunta lá no Enem. Qual é o país mais populoso do mundo? Para você responder, a China. Não, meu amiguinho, infelizmente não é assim que funciona a vida. Mas é importante você conhecer que esses aqui são os 5 países mais populosos do mundo. Em primeiríssimo lugar, com mais de 1 bilhão de habitantes, a China, seguido pela Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil. Mas talvez não apareça lá. Qual é o país mais populoso? Mas aparece essa relação aqui de países para você fazer uma comparação entre eles. O que você pode observar nesses países mais populosos aí? Só aparece um país desenvolvido, tá? Os Estados Unidos. E a maior parte deles fica onde? Na Ásia. Então, se você pegar aí, aqui não tem a lista completa, mas mais da metade da população mundial vive em apenas um continente. O continente asiático. Tá? Só um adendo, tá? Se você não está sabendo ainda, a China acabou com aquela política de controle de natalidade. Todo mundo relaciona a China, a China tem aquele controle de natalidade, porque tem muita gente. Acabou. Por que acabou? Porque, assim, os chineses estavam matando as menininhas. As menininhas, não os menininhos. Fator ali cultural, porque ter uma filha, para eles não é interessante, porque não vai dar sequência na família e tal, só deixavam os meninos vivos. E eles estavam com um problema.
não está tendo mulher, os caras chegam na fase adulta, não tem com quem casar, né? Inclusive, um professor mostrou lá umas informações que as mulheres estão topando fazer um negócio interessante para casar. O desespero, né? Então tá, pode passar aí, você já tem aí os países mais populosos. E aí esse outro mapa não é uma anamorfose, é um mapa diferente, ele não distorce a realidade, mas ele deixa alguns pontos mais escuros do que outros. O que isso significa? Os pontos mais escuros têm mais daquilo que ele está querendo mostrar. Esse mapa aqui é da população relativa. Não tem como você fazer um mapa, tem, mas não é interessante você fazer um mapa da população relativa separado por países, faz por região. Por exemplo, o Brasil aqui, você vê que ele tem vários tons. No litoral é mais escuro, no interior é mais claro. Por quê? As maiores cidades, as primeiras áreas de ocupação no nosso país começam no litoral. As maiores cidades na região sudeste, no nordeste, sempre próximas ao litoral. Esse mapa aqui está mostrando a população da área. Aí você pode encontrar uma perguntinha lá assim: quais áreas apresentam baixa densidade demográfica? Daí a importância de conhecer o mapa do mundo, porque não tem nome nenhum aqui, mas você tem que observar e você tem que conseguir identificar. Primeira coisa, tá vendo essa mancha branca aqui? Essa mancha branca nesse slide de população relativa é o deserto do Saara, tá? Então é evidente que não mora tanta gente no deserto do Saara, então a densidade demográfica, a população relativa é baixa. Aqui, olha, tem outro deserto da Namíbia. Aqui na Austrália, na Oceania, a maior parte do seu território é de deserto. As maiores cidades ficam somente nessa costa aqui, ó, na costa leste da Austrália, onde ficam as maiores cidades, a capital, Canberra e Sydney. A capital da Austrália não é Sydney, tá? Se você não sabe, tá lá. Outra informação aqui. Norte da Rússia. Gelo pra caramba. Temperatura muito baixa. Essas áreas aqui são áreas consideradas inóspitas. Tá? O que é isso, professor? Áreas que é mais difícil viver. Então a ocupação é evidentemente que vai ser menor. No Canadá aqui, ó, se aqui tivesse uma separação para você ver aonde acaba os Estados Unidos e onde começa o Canadá, se aqui tivesse uma linha, você vê que as maiores concentrações populacionais do Canadá ficam na fronteira com os Estados Unidos. Os dois são coleguinhas, né? Então eles ficam ali trocando figurinha, e porque no norte também é frio pra caramba, meu amiguinho. Então, tá lá. Outra área aqui, área de floresta amazônica. A densidade demográfica aqui é menor. Então você tem que conhecer esses pontos. Tá vendo? Às vezes não vai perguntar para você o que é densidade demográfica, mas te mostra um mapa desse aqui, ó, de população relativa, que é a mesma coisa de densidade demográfica, e pede para você identificar quais são os pontos indicados no mapa que apresentam baixa densidade demográfica, ou o contrário também, alta densidade demográfica. Por exemplo, o Japão, a Índia, a Europa. Olha a densidade demográfica dos países europeus. Tá escurinho aqui, ó. Fica completamente marrom. O litoral do Brasil, a costa leste dos Estados Unidos, onde estão as maiores cidades aqui dos Estados Unidos, vai de Boston até Washington, passando por Nova York e Filadélfia. Entendeu? Você tem que conhecer isso aqui. Então é importante. Você está estudando para o Enem, às vezes você foca tanto naquelas questões mais difíceis, nas perguntas e tal, e acaba esquecendo de abrir um atlas e dar uma olhada nos tipos de mapas e entender um pouquinho mais. Então olha só, tá aí mais um mapinha interessante que talvez você pode encontrar em algum momento aí na sua vida, tá? Lembrando que quanto mais escuro, maior a quantidade do quê? De habitantes por quilômetro quadrado. Próximo slide. Aqui, ó. Essa questão é fundamental aqui. É essencial. Brasil.
densidade demográfica. Aqui é o mapa de 2000, mas o mapa de 2010 não muda quase nada, tá? A densidade demográfica prevalece aqui, ó. Aonde? Nas áreas litorâneas. Por quê? Dois pontos. Primeiro, a ocupação, quando os portugueses chegaram aqui, não sei se você sabe, mas eles não vieram de helicóptero e pousaram aqui no meio do cerrado aqui, sul-mato-grossense. Os caras vieram de caravela, mano. Maior fita errada, né? Mais de não sei quantos meses na estrada, no Oceano Atlântico, bicho. E aí chegaram no Nordeste. Se os caras chegam primeiro no Nordeste, não tem por que você pensar que o cara vai andar até o meio da Amazônia para construir uma cidade ali. Não, os caras já se colocam ali. Pronto, já era. As primeiras áreas de ocupação no Brasil, então, vai ser no Nordeste. Depois, vai vir aqui para o Sudeste. Por quê? Primeiro aqui, ó, extração de pau-brasil, depois cana-de-açúcar, aí os caras encontram ouro, vem para Minas Gerais, Rio de Janeiro, depois vai plantar café. Olha que maravilha. E vai ocupando essa área aqui do litoral. Até porque o Brasil era mato, meu amigo, é difícil. Ponto para os bandeirantes que conseguiram desbravar aí, olha. Tá certo que teve seu preço, né? Mataram o índio até não poder mais, mas ocuparam o interior do Brasil. Mas vai ver a idade das cidades do litoral brasileiro. São muito mais velhas do que as cidades do interior. Por quê? Porque as primeiras áreas de ocupação foram o litoral. Tá? E é evidente que se as primeiras áreas de ocupação forem o litoral, a densidade demográfica vai ser maior nas áreas litorâneas. Então, perguntinha de vestibular de Enem. Quais são as áreas mais ocupadas aí no mapa do Brasil? As áreas litorâneas. Você não precisa se preocupar, é a região sudeste. A região sudeste é a mais ocupada, sim. Mas é a parte do litoral. E aí você vê o quê? Mato Grosso do Sul, pouco povoado. Mato Grosso também. Amazonas, menos ainda. Aí você vê algumas manchas aqui, ó. Tá vendo? No Amazonas aqui. As cidades do Amazonas ficam sempre perto do rio. Porque tem poucas rodovias, poucas estradas. Ok? Então, aqui ó, densidade demográfica. Então, o Brasil é um país populoso? Sim, 204 milhões de habitantes. Porém, por ser um país muito grande, é pouco povoado. O que isso significa? A densidade demográfica do Brasil é baixa. A título de exemplo, a população japonesa é menor do que a população do Brasil. Só que o Japão é pequenininho, é menor do que o estado de São Paulo ali. E aí? É muita gente num lugar pequeno. A densidade demográfica no Japão é quase 400 pessoas por quilômetro quadrado. E no Brasil? Aproximadamente 27 pessoas por quilômetro quadrado, na média. Mas é o Brasil todo que tem 27 habitantes por quilômetro quadrado? Não. Se você tiver o privilégio de conhecer a cidade de São Paulo, você vai encontrar alguns bairros que a densidade demográfica é de aproximadamente 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. E é bacana aqui que essa densidade demográfica muda de acordo com a hora. Porque quando o pessoal acorda e vai trabalhar em outro bairro, a densidade demográfica baixa. A densidade demográfica na Avenida Paulista, na hora do rush, na hora que o pessoal está trabalhando nos escritórios, é uma. À noite é outra. Tá? Mas a gente não vai entrar nesses méritos. Mas é para você pensar que essa densidade demográfica é bem dinâmica. Entendeu? Então, sobre população aqui, os dois conceitos fundamentais para você ir bem aí, ó, conhecer ó, a diferença de população absoluta e população relativa, tá? População absoluta, número total de habitantes. População relativa, o número de habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil é um país populoso? É. Você viu ali no ranking que eu coloquei? Ele é o 5º país mais populoso do mundo. Porém, ele é pouco povoado. Você vai ver quem são os países mais povoados. Os países pequenininhos. Vaticano, Mônaco, Japão, os países europeus ali. Por quê? Porque o território é pequeno. País grande, a densidade demográfica vai ser pequena, porque é uma área muito grande para eles ocuparem. A Rússia é o maior país do mundo, densidade demográfica pequena. A China é a maior população do mundo, só que a densidade demográfica é pequena também. Por quê? Porque a China também está entre os países mais extensos. Entenderam essa parte? Vamos para o próximo slide. Próximo slide aqui, olha,
também sobre população, é como a população cresce. Não esquece. Milne, mais importante do que o leite materno. Tem dois jeitos básicos e fundamental para você saber como a população de um lugar cresce. Primeiro é o crescimento vegetativo, que é o crescimento natural da população. Como assim? Vamos fazer uma continha aqui, não é aula do Cristiano, mas vamos lá. Crescimento vegetativo igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E sempre vai ser por grupo de 1000 habitantes. Isso é o crescimento vegetativo. É o crescimento natural da população. Tá? É quanta gente que nasce. Olha, nasceu no Brasil não sei quantos milhões de bebês. Porém, morreu uma galera também. Então, no crescimento da população do Brasil, você não vai contar só o pessoal que nasceu. Você tem que tirar a galera que morreu, porque senão, né, imagina, quanto seria aí a população do Brasil se a gente não contasse o pessoal que morre? Então você tira. A pessoa que faleceu, ela deixa de contar ali a população do lugar. Entendeu? Então esse é o primeiro modo aqui que a população cresce. Aí você tem que entender o crescimento vegetativo, que tem lugares que apresentam um crescimento vegetativo alto. Por quê? Porque a taxa de natalidade, ou seja, quantas pessoas que nascem naquele lugar, é muito alta. Se a taxa de natalidade, acompanha o gráfico, é muito alta e a taxa de mortalidade é baixa, essa diferença vai ser grande. Olha só a diferença aqui do crescimento vegetativo. Se a taxa de natalidade diminui, acompanhando a taxa de mortalidade, olha como o crescimento vegetativo diminuiu. Está vendo a diferença entre um e outro? Vendo como o espaço entre a linha de baixo, que é de taxa de mortalidade, e a de cima, que é a taxa de natalidade, diminui essa distância? Então aqui o crescimento vegetativo diminuiu. Então se nasce muita gente e morre pouca gente, o que acontece? O crescimento vegetativo é alto. Aonde você vai encontrar hoje um crescimento vegetativo alto? Nos países africanos. Porque os países africanos ainda concentram taxas de natalidade muito elevadas. Porém, eles também concentram taxas de mortalidade bastante elevadas, que dão uma controlada mais ainda. Aí você vai ver depois no gráfico da pirâmide etária que nasce muita gente, mas a expectativa de vida é baixa e tem poucos idosos. Então, olha só, entenda crescimento vegetativo. Importantíssimo para você. Crescimento vegetativo é o crescimento natural da população. Falei alto, hein? Crescimento natural da população. Você tira a taxa, você pega a taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade, divide por 1000, você tem o crescimento vegetativo. Se a taxa de nascimento, se nasce muita gente, né, se essa taxa for alta e morre pouca gente, o crescimento vegetativo é alto. Tá? Se nasce pouca gente e morre pouca gente também, o crescimento vegetativo vai ser baixo. É só você olhar a diferença. Normalmente esse gráfico está presente. Esse aqui é o crescimento vegetativo do Brasil. É de 1960 até uma projeção para o ano de 2020. Então olha só, em 1960, olha como que nascia gente. Tínhamos uma taxa de natalidade de 44,4. E mortalidade, 20,9. 20,9. Então, ó, a diferença é grande. Aí você vai vendo que a mortalidade vai diminuindo. Pode perguntar, por que a taxa de mortalidade foi diminuindo? Melhores condições médicas, sanitárias, saneamento básico, medicamento, vacinas. Então o pessoal começou a morrer menos. Expectativa de vida aumentando. Por que começou a nascer menos gente também? Você tem vários fatores. Contenha-se. Os métodos contraceptivos, importantíssimo. Hoje, um casamento não significa ter filhos. Tá? Televisão. Graças ao bom Deus. Eu sei.
corrupção está presente nos lares brasileiros. Não fala isso, hein? Não fala isso. Olha, primeiro aí, os métodos contraceptivos. Mas talvez mais importante do que os métodos contraceptivos é a inserção da mulher nas escolas e posteriormente no mercado de trabalho. É só você ver a quantidade de meninas que tem aqui nessa sala e quantos meninos tem. As mulheres entraram na escola e no mercado de trabalho. E aí a função da mulher na sociedade mudou. Mudou. Na época da minha avó, a função da mulher era o quê? Nascer, arrumar um namorado ali, casar, de preferência até os 14, 15 anos. Minha avó nasceu em 1930 no interior da Bahia. E cuidar da casa, da família, dos filhos, do marido. Dos 15 filhos, às vezes. Em 1940 e 50, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, era altíssima. E hoje no Brasil é baixa. É só você ver aí na sua casa quantos filhos a sua avó teve, quantos filhos a sua mãe tem e quantos filhos você quer ter. Pronto. Você vai ver. Você vai ver a diferença aí, como a taxa de fecundidade diminuiu e tende a diminuir. E você vai ver que quanto mais rico o país, quanto mais rico as famílias, menos filhos elas vão ter. Entendeu? Então, por que a taxa de mortalidade diminuiu? Acesso a médico, urbanização. Quando as famílias moram nas fazendas, isso em 1950, hoje é fácil, hoje tem estrada, hoje tem carro, um monte de coisa. Mas morar numa fazenda, na roça, em 1950, coleguinha, é complicado. Viu? Você fica doente lá, no máximo que você vai é tomar um chá. Chá de erva cidreira. Então um chá muito louco, velho. Às vezes te ajuda a morrer. Por isso a taxa de mortalidade era alta. Hoje não, bicho. Hoje não, hoje é diferente. Hoje é mais fácil, entendeu? E por que a taxa de natalidade, ou seja, nascimentos, diminuiu? Primeiro, inserção da mulher no mercado de trabalho. E segundo, avanço dos métodos contraceptivos. E o outro, casamentos tardios. Casamentos tardios é muito importante. Por quê? Hoje, você termina o ensino médio, você quer fazer a faculdade, você quer se estabilizar. Depois, talvez, quem sabe, um dia você vai pensar em casar e talvez pensar em ter filhos. Você vendo como o pensamento mudou? Você sabe isso, você já tem isso na sua cabeça. É só você colocar na sua cabeça que em 1950, 1940 não era assim. Você não tinha, a mulher não tinha opção. A função da mulher na sociedade era cuidar da família, cuidar da casa, dos filhos. Praticamente se resumia isso, procriar, né? Muda o slide. Outra forma da população crescer. Essa não é natural, essa é a imigração. Ou seja, quantas pessoas de outros lugares vai para um lugar novo, para um lugar diferente. Então, aqui eu vou falar de dois tipos de imigração. Tem outros tipos de imigração. Você tem as imigrações espontâneas e as imigrações forçadas. As espontâneas é fácil você entender. Espontânea, eu estou a fim de mudar de país, eu quero ir morar em Portugal e fazer faculdade lá em Portugal, pelo Ciência Sem Fronteira. Eu quero fazer pelo Ciência Sem Fronteira faculdade nos Estados Unidos. Isso é uma imigração espontânea. Aí entra até uma questão de atualidade aqui, você tem as migrações forçadas. E eu coloquei como exemplo aqui os refugiados da Síria.